Uma boa tarde de sábado, meus queridos irmãos. Estamos aqui desfrutando em meio à natureza, ainda dentro de uma pequena Babilônia. Gostaríamos de estar na montanha neste momento, mas estamos na nossa base de acolhimento do Ministério do MEC, Ministério de Educação Cristã. É um prazer eu estar aqui falando com os irmãos, mostrando para os irmãos algumas vegetações que nós tínhamos aqui. Mas dá para os irmãos ouvirem que temos vizinhos e está aparecendo alguns sons. Ali a casa de máquinas, onde a gente coloca as coisas para serem guardadas. E estamos aqui num jardim meio desdeixado, porque estamos trabalhando lá na montanha, onde será o nosso lugar dentro de pouco tempo. E hoje nós trouxemos uma meditação que eu acredito que foi muito importante. E eu faço um apelo aos irmãos. Procurem as minhas palestras no YouTube e façam uma reflexão. Nós temos interesse de despertar os nossos irmãos para esse período que estamos vivendo. Estamos em ano sabático, que ele termina em setembro. Nós acreditamos que por volta do dia 10 de setembro a 15 de setembro é onde vai estar terminando o ano sabático, que é muito importante no calendário de Deus, para chegarmos ao jubileu, que nós não sabemos onde está. Sabemos que vem depois do ano sabático, mas não sabemos onde está o jubileu. Ele está perdido. E acreditamos, irmãos, que em 2015, que foi ano sabático também, aconteceu algo muito importante no calendário de Deus. Eu particularmente acredito que passou o juízo dos mortos para os vivos, porque em 57 nós presenciamos o início da sacudidura, onde nós estamos nela, estamos chegando ao final da sacudidura e estamos também no final do selamento, o selo de Deus de Apocalipse 7. Então, meus queridos irmãos, vamos rever nossas vidas, vamos ver em que nós temos que nos consertar, o que nós devemos de fazer para estarmos de pé diante de um Deus santo que irá sair do santuário. O nosso Jesus irá vestir as roupas de vingança e o ancião de dias vai se levantar para atormentar os homens que transgrediram deliberadamente os seus mandamentos. Não vamos acreditar que o amor de Jesus, o amor de Deus, vai nos inocentar de alguns atos pecaminosos pequenos, mesmo mínimos, porque são muito pequenos. Porque se são muito pequenos, nós poderíamos evitar de fazer. E diante de Deus se torna muito grave. Um pecadinho pequeno que poderia ser deixado e nós estamos na prática. Não estamos querendo renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Não conseguimos ver o grande sacrifício que Jesus fez devido a uma transgressão no jardim, de ter furtado e desejado uma fruta que Deus não deu autorização para ser comida. Hoje, pela comida, nós estamos vendo muitos dos nossos irmãos
transgredindo deliberadamente os mandamentos de Deus. Nós temos nos conselhos de Deus para esta igreja orientações específicas sobre coisas que estão sendo feitas deliberadamente pelos líderes, pelos irmãos, e não estão nem aí pelos conselhos que Deus nos concedeu. Sabemos que a cafeína nos prejudica e que Deus determinou que nós não deveríamos ingerir nada que tenha cafeína. E sabemos que o refrigerante tem cafeína, o café tem cafeína, o chocolate tem cafeína. Nós vemos, inclusive, fazendo propagandas de distribuição de livros. Meus irmãos, dando chocolate, dando bombom, coisa que Deus proibiu. Isso é correr risco grande do fechamento da porta da graça individual para essas pessoas, como aconteceu com Esaú, que por um prato de lentilha banalizou o que é sagrado. Meus queridos irmãos, nós somos aconselhados de colocar nas mãos de todas as pessoas o grande conflito. Vamos dar prioridade. Não vamos ficar promovendo, irmãos, homens falhos que em um momento está sendo distribuídos seus livros em toda a América do Sul e já em outro momento está adulterando e sendo escândalo para a igreja, mostrando que há 2 anos já estava em adultério. Nós sabemos que as pessoas correm o risco de falharem, como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus declarou isso, e dentro de pouco tempo, por causa de uma mulher que o seduziu e que ele também não vigiou, entrou em grandes pecados e poderia ter perdido até a sua salvação. Mas em tempo oportuno, como fala lá em Salmo 32, versículo 6, em tempo que podia ainda achar o Senhor, ele confessou o seu pecado e Deus o perdoou. Mas vamos prestar atenção neste ponto. Em tempo que ainda poderia achar o Senhor, porque muitos vão buscar o Senhor e o tempo dele já se esgotou diante de Deus, como aconteceu com Esaú, que nós encontramos em Hebreus 12, 16 e 17, e nos aconselha para não sermos devassos como aconteceu com Esaú, que por um pouco de comida banalizou o que é sagrado. Que Deus possa nos ajudar nessa pequena reflexão, que nós venhamos ter mais zelo pelas coisas sagradas do Senhor. Procurarmos fazer dentro da igreja, dentro da liturgia que Deus nos aconselhou como deveria ser. Praticar essas pequeninas coisas, que são coisas sagradas, coisas que para Deus é de grande importância e que às vezes nós, com os nossos atos, demonstramos desleixo essas coisas sagradas. Que Deus nos ajuda, vamos orar ao Senhor, vamos colocar nossas vidas em suas mãos, porque eu acredito que se o tempo de graça se fechar neste ano sabático, muitos vão ser pegos de surpresa, porque os sinais nos mostram que estamos no fim. As profecias nos mostram onde estamos na história, mas a maioria dos nossos irmãos
estão adormecidos, banalizando o que é sagrado, como Sansão banalizou o que é sagrado e adormeceu no colo de Dalila. E depois que passou o tempo dele, foi despertado. E vem aí os filisteus. E vem os filisteus contra você. E ele, acreditando que ainda estava munido do Espírito de Deus, se despertou para enfrentar. E já não tinha mais o Espírito do Senhor agindo nele. E assim acontecerá com muitos. Depois que passar o tempo da graça, Satanás irá nos despertar, assim como Dalila despertou a Sansão. E o tempo dele já tinha expirado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos colocar as nossas vidas na mão do Senhor, andar na sua presença e ser perfeito. É o meu desejo para cada um dos irmãos, que nós possamos tirar proveito dessa meditação. Deus abençoe a todos.